Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 23 de julho de 2023, na nossa tradicional série Encontros com a Paz, quando todos os domingos fazemos um pequeno estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 82, que tem como título Em Espírito. E o nosso Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, em que Paulo diz: Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Mas, pelo Espírito, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. E aí vamos às explicações de Emmanuel. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Todos nós, quando finalmente resolvemos seguir as leis sublimes do Espírito, sentimos uma diferença muito grande na nossa vida. E olha que nós não estamos aqui falando de santidade. Nós apenas estamos falando de mudança de comportamento perante as questões da vida e perante as pessoas que nos cercam no cotidiano da vida. Seguir as leis materiais, extremamente materiais, são muito importantes e significativas para todos nós. É da lei material. A obediência no trânsito, a obediência nos compromissos materiais que assumimos, faz parte da nossa vida diariamente. Agora, quando pessoalmente, intimamente, nós passamos a ter as leis sublimes do Espírito como regras de conduta na nossa vida, realmente, como diz Emmanuel, nós passamos a respirar em esfera diferente do próprio campo material em que ainda estamos. Você pode estar no Brasil, pode estar no Chile, pode estar na Europa, na Ásia, na África, onde quer que você esteja, a partir do momento em que você realmente assume as leis espirituais sublimes da vida espiritual, nós começamos a viver de uma forma diferente. Ele diz que nós alcançamos uma avançada compreensão das questões do mundo e da vida. E é pura verdade. Ao entendermos e compreendermos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, ao termos conhecimento dos postulados da doutrina espírita, nós enxergamos as questões da vida material de uma forma completamente diferente.
somos surpreendidos pelos problemas e as dificuldades de cada dia, mas isso de maneira nenhuma nos tira do nosso ponto de equilíbrio e do nosso ponto de paz interior. Porque enxergamos os problemas e as dificuldades da vida de uma maneira onde ali, por algum motivo, nós estamos sendo testados. Por uma questão reencarnatória de escolha nossa, ou, como eu sempre digo, por uma questão de mau uso do nosso livre-arbítrio. E aí, nós somos defrontados por essas questões que do nada, aparecem na nossa vida, chamando-nos a posições completamente diferentes. Mas pelo fato de estarmos vivenciando de uma maneira pessoal e íntima as leis universais e sublimes da vida espiritual, a nossa compreensão para com essas questões passam a ser completamente diferentes. Em vez do desespero e do alarde, entramos em prece e meditações para tentar compreender de que maneira podemos resolver aquela questão com paz e com tranquilidade, compreendendo se ela faz parte de um processo evolutivo ou se ela faz parte daquele momento errôneo em que nos utilizamos do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas. E aí passamos a realizar um trabalho de modificação, de transformação, de renovação, de conserto daquilo que erramos. Ele continua: vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. É aquela oportunidade que nós temos todos os dias quando acordamos pela manhã e abrimos os nossos olhos. Como é difícil, talvez, para uma pessoa acordar pela manhã e se sentir completamente entediada. Muitas vezes ela sabe que pode realizar algumas tarefas e não as realiza. E ela passa o dia à espera da noite para que novamente possa se recolher e dormir. E Emmanuel nos chama a atenção o quanto é valioso para o aprendiz aplicado, como ele diz, que, sabendo da oportunidade que lhe é oferecida, procura ocupar o seu tempo realizando tarefas, sejam elas quais forem, da melhor maneira possível. O conserto de alguma coisa em nossa casa, o cuidado com um vaso e com uma planta, a pintura de um pequeno portão, a troca de uma lâmpada, o ajuste de algumas coisas que porventura não estejam no agrado nosso dentro do próprio lar. A arrumação de uma gaveta, de um guarda-roupa, de um cômodo, enfim, seja o que for que possamos fazer no aconchego do lar, no meio da sociedade ou no nosso trabalho, é para nós valioso momento em que não menosprezamos a oportunidade que nos é dada. Ele continua: encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento.
Ou seja, somente através do trabalho, seja ele de qual natureza for, é que nós teremos a capacidade e a possibilidade da elevação e do aprimoramento. A estagnação e a inércia não nos permitem, em momento algum da vida, crescer e progredir. Somente através do trabalho é que nós vamos nos elevando em espírito e nos aprimorando também em espírito, mas em conjunto com a vida material. Porque o trabalho nos possibilita o enfrentamento de desafios. O trabalho nos possibilita o encontro com novas almas que nos rodeiam, para que na troca de experiências possamos, em conjunto, elevar e aprimorar individualmente e coletivamente. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. E isso é muito comum para nós. Por exemplo, quando estamos na casa espírita, quando trabalhamos no atendimento fraterno, e ao nos defrontarmos com alguém que nos procura para orientações espirituais, para os devidos tratamentos espirituais através do passe, muitas vezes nos pegamos pensando, puxa, mas como que essa pessoa inteligente, com uma vida até abastada financeiramente, está vivendo essa situação? Quando agimos assim, estamos olhando para o físico, para o material, esquecendo-nos que por detrás daquele físico, por detrás daquele material, existe um espírito que nem sempre tem as mesmas possibilidades de compreensão, de entendimento, de estudo que nós possamos ter. Então, é na ignorância daquele espírito, é na ignorância das atitudes que aquela alma acaba tomando no decorrer da vida, porque está muito mais preocupada com as leis e as questões materiais do que com as leis e as questões espirituais, que nós vamos aprendendo a enxergar as possibilidades do serviço. O serviço de atendimento, o serviço de orientação, o serviço do bom conselho, não aquele conselho que salva, não aquele conselho precioso, mas aquele conselho que orienta aquela alma a buscar um novo caminho, a buscar uma nova trajetória, a começar a enxergar as leis espirituais sublimes da vida, para que com mais tranquilidade possa vivenciar, trabalhar e vencer as suas próprias dificuldades. Ele continua: nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Ou seja, todas as vezes que nos defrontamos com as dificuldades e as aflições do caminho, da estrada, estamos criando para nós mesmos recursos novos para nos iluminarmos e para nos engrandecermos perante a vida espiritual, como também perante a vida material. Então vejam os inúmeros benefícios que nós vamos adquirindo quando também colocamos na nossa vida material o entendimento das leis sublimes do espírito. Saber amar, saber compreender, saber perdoar, renunciar,
resignar-se, entender, compreender. São os ensinamentos do Evangelho, são os ensinamentos de Jesus, são as orientações e os ensinamentos da doutrina espírita para que nós possamos ter uma postura melhor frente às dificuldades e às aflições. É como naquele instante em que perdemos um ente querido. Choramos, nos entristecemos, passamos dias naquele luto interior, mas a vida espiritual, a lei sublime da vida espiritual, os ensinamentos de Jesus, os postulados e ensinamentos da doutrina espírita nos oferecem o consolo necessário para entendermos que aquela separação é apenas uma separação momentânea, em que futuramente, em espírito, estaremos juntos novamente. Porque a vida não cessa naquele instante. Ele continua: vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Se nós pararmos agora para fazer uma reflexão de tantas coisas que já vivenciamos na vida, tantas dificuldades, aflições, momentos difíceis, aqueles instantes em que achávamos que tudo ia por água abaixo e, de repente, somos surpreendidos por uma mensagem, por um livro, por um vídeo, por um programa, por um documentário, por um amigo ou uma amiga, por uma casa abençoada, por um templo religioso abençoado que nos ergue novamente. Então, vemos que as aflições, os problemas, as dificuldades passam como as nuvens passam no céu, levadas pelo vento. E seguimos adiante. Ele diz: ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Eu amo o compromisso que faço, seja ele no lar, seja ele na sociedade, seja ele no meu local de estudo, seja ele no meu lazer ou no meu trabalho. Mas não me prendo à posse. Aquilo não é meu. Aquilo não me pertence. É apenas um empréstimo de Deus para que eu e os meus colegas possamos juntos crescer. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Então, quando nós dirigimos um grupo, quando nós dirigimos um templo religioso, nós nos devotamos, nós nos entregamos, nós o fazemos com responsabilidade e alegria. Mas não trabalhamos para o domínio daquilo, não trabalhamos para o domínio das pessoas. Aquilo não nos pertence. Estamos ali simplesmente para dirigir, para indicar o melhor caminho. Como o GPS que hoje temos nos celulares. Ele nos indica o melhor caminho, mas ele não tem posse sobre nós. Ele apenas indica para onde devemos ir, que será com certeza o melhor caminho para que possamos chegar aos nossos objetivos. Ele continua: ampara sem inclinações doentias, ou seja, amparamos aos outros, assistimos aos outros, orientamos aos outros, mas não criamos
nenhum tipo de inclinação doentia, onde dependemos daquelas pessoas ou fazemos com que elas passem a ser dependentes de nós. Não se cria o vínculo, não se cria essa inclinação doentia da qual fala Emmanuel. Amparamos e seguimos o nosso caminho e orientamos para que aquela pessoa também siga o seu caminho, para que ela possa crescer e para que ela possa progredir. Serve sem escravizar-se. Olha que interessante essa pequena frase. Serve sem escravizar-se. Servimos, ajudamos, amparamos, protegemos, efetuamos a caridade, mas não nos escravizamos. Amparamos ao doente, mas não ficamos doentes junto com ele. Porque realizar esse tipo de ação é nos escravizarmos e criarmos para a vida, para os demais dependentes e para o plano espiritual, outro problema, porque teremos dois doentes ali. É servir, é ajudar, entendendo os limites, os direitos e os deveres de cada um, sem que haja um sentido de escravidão entre um, entre outro, naquilo que estamos realizando. Servir por servir, amando o que estamos fazendo, entendendo que devemos oferecer o melhor e aquela pessoa, dentro das suas limitações e possibilidades, também se esforçar para que atinja o progresso necessário. E aí ele vai para o fim deste capítulo maravilhoso, que é o 82, em espírito, quando ele diz: permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Só essa frase nos dá enormes e profundas reflexões. Quando nós olhamos as intempéries do tempo e vemos aquelas colheitas que se perderam, o produtor, ele fica muitas vezes indignado com o tempo, com a meteorologia, com a chuva em excesso ou o sol escaldante em excesso. Revolta-se consigo mesmo, com a vida, às vezes até mesmo com Deus, porque não compreende o porquê que aquela chuva em excesso destruiu a sua plantação, ou porquê que aquele sol escaldante, aquele calor em demasia, destruiu a sua plantação. E Emmanuel nos fala: permanece atento para com as obrigações da sementeira. Qual é a minha obrigação? Preparar a terra e semear da melhor forma possível. Preparar muito bem a terra e usar a melhor semente. Todavia, eu não posso me inquietar com a colheita, deixar de viver, deixar de comer, deixar de dormir e colocar uma cadeira à frente da plantação, esperando angustiadamente a colheita. Porque o campo, a planta, o sol, a chuva, a água, o vento pertencem ao eterno
doador. Deus. Olha a diferença daquele que se baseia unicamente com as leis da vida e olha a diferença para aquele que se baseia também nas leis da vida e nas leis do Espírito. A colheita depende e pertence ao eterno doador da vida, que é Deus. São posturas diferentes, são pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, colocações diferentes. Ele continua: usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Ou seja, aquele que pauta a sua vida nas leis sublimes do Espírito, ele sabe que ele é apenas usufrutuário dos bens divinos, dos bens da vida. E aonde quer que ele se encontre, ele carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. É o exercício da fé que se monta, que se constrói dentro de nós. Quando observamos de uma maneira muito profunda as leis sublimes do Espírito. E ele termina: bem-aventurado o homem que segue a vida. Desculpe. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Talvez a gente poderia dar inúmeros exemplos, mas vamos imaginar que nós vamos, num dia de muito calor, de muito sol, vamos à praia. Vamos conhecer uma praia. Se vamos em matéria, vamos procurar usufruir tudo aquilo que ela nos oferece, em termos materiais da vida. Mas quando vamos em espírito, agimos de uma forma completamente diferente. Começamos a observar nas almas que ali circulam, nos lugares que fazem parte, na natureza que nos envolve, nos pássaros, nas borboletas, nas plantas, nas flores, nas montanhas, no oceano que está à nossa frente, passamos a ver tudo de uma forma diferente. Tudo está ali para o nosso aproveitamento, mas nada daquilo nos pertence. É apenas um empréstimo de Deus. E o Espírito, vivenciando as leis que regem a vida espiritual, as leis sublimes do Espírito, como diz Emmanuel, vive aquele momento, sem posse, sem acreditar que aquilo é infinitamente seu. Ele apenas vive aquele momento, com alegria, com felicidade e com muita gratidão. E ele parte para o fim, dizendo: para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Para ele, a morte aflitiva não é mais que
alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Porque viver em espírito, mediante as leis sublimes do espírito, causa em mim um despertar que particularmente considero o mais importante. Sou espírito eterno. Não morro. E hoje estou aqui, utilizando-me deste corpo que me foi emprestado, de tudo que me foi emprestado, para poder experimentar conhecimento, estudo, aprimoramento, aperfeiçoamento, para que eu, espírito, possa crescer e obter mais luz e entender que aonde quer que eu esteja e com quem quer que eu esteja, eu sempre continuarei a ser espírito. Para ele, a morte aflitiva é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então, que nós, durante toda esta semana, possamos refletir sobre esta maravilhosa lição de Emmanuel, capítulo 82 do livro Pão Nosso, em espírito. Desejo a todos vocês um bom final de domingo. Quero convidá-los daqui a pouquinho, às 20 horas, o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Convidá-lo para que conheça a nossa programação semanal aqui no nosso programa do YouTube, Programa Espiritismo e Vida, e também que tenha, caso queira, a oportunidade de conhecer a nossa web rádio Espiritismo e Vida. Você pode aí baixar o aplicativo na loja do seu celular, é só digitar Web Rádio Espiritismo e Vida, você baixa o aplicativo, ali você tem o site, você tem a rádio e você terá a possibilidade de acompanhar 24 horas por dia, todos os dias da semana, a programação especial que fazemos também pelas ondas do rádio. Desejo a você uma semana abençoada, de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade, de muita saúde para você, para a sua família, para o seu lar, o seu trabalho, nos seus caminhos. E sempre, sempre agradecer a você pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua paciência, por nos ajudar na divulgação. A grande finalidade, não só do canal, como da rádio, é divulgar o Evangelho de Jesus. É divulgar os postulados da doutrina espírita. Com muita simplicidade, com muita humildade, compreendendo e entendendo as limitações que todos nós ainda temos, procuramos sempre oferecer o melhor e levar a tantos corações aflitos um pouco mais de paz, de alegria e de esperança e de fé. Uma boa semana para você. Saúde e paz ao seu coração. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Que Jesus te abençoe e até o próximo domingo.